Agora nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo, as notícias da pecuária. Vamos lá, Gleidson. Bom, a segunda quinzena do mês de outubro começa com as cotações a futuro buscando uma direção, oscilaram bastante e seguiram a abertura de hoje pressionadas. Vamos direto a B3 acompanhar o fechamento do mercado do boi gordo a futuro, que fechou todas as posições em queda. Outubro a 237,50, 0,77 de queda. Novembro a 239,70, 0,97 de queda. Dezembro, R$ 241, a mesma cotação para o janeiro, R$ 241. Coincide tanto a cotação do janeiro e dezembro, quanto o percentual de queda de 0,41%. O mercado físico, a apuração feita pela Scott Consultoria, 7 de 32 praças apresentaram a variação positiva, demais estabilidade. Aí está o boi comum, referência no mercado, já descontado fundo rural, R$ 229 em Barretos, R$ 231,50 no aprazo, 229 à vista. Triângulo Mineiro, 224 à vista, 226,50 no aprazo. Goiás ao Sul, 219,50 à vista, 221,50 no aprazo. Campo Grande, 229 à vista, 231,50 no aprazo. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Norte do MT, 210 à vista, 212 no aprazo. Santa Catarina, 234 à vista, 236,50 no aprazo. Oeste do Maranhão, 214,50 à vista, 216,50 no aprazo. Região Sudeste Rondônia, 210 à vista, 212 no aprazo. Bom, além de falar sobre o mercado do boi gordo na abertura dessa segunda quinzena, o Iberville hoje traz informações sobre as exportações. É isso mesmo, Iberville? Boa tarde. Olá, Braga. Olá a todos. Braga, cenário do mercado do boi gordo de pouca movimentação nesse início de semana pós-feriado. Alguns frigoríficos até fora das compras, mas isso não nos diz muita coisa, porque nós estamos com o mercado avaliando o que aconteceu no feriado, tanto no que diz respeito ao escoamento, como no que diz respeito a intenção do pecuarista de voltar negociando agora nessa semana. Então, hoje é um dia que os agentes estão avaliando o mercado, os frigoríficos, alguns deles ficaram fora das compras, o que não indica necessariamente um cenário confortável para a compra de boiadas. Então, estão fora das compras porque hoje seria um dia de pouca movimentação em linhas gerais. Claro que um frigorífico ou outro está um pouco mais confortável, mas a gente não está falando de um mercado que se tornou ofertado frente ao que nós vínhamos observando. A oferta, as negociações dos produtores aumentaram um pouquinho, isso deu um dia ou dois ali para alguma indústria, no ponto de vista de programação de abate, mas a gente não está falando de um cenário confortável. Então, seguimos aí acompanhando, vamos ver como que essa semana começa efetivamente a partir de amanhã, e do lado da oferta principalmente. Do lado da demanda, a tendência é que seja uma demanda um pouco mais calma no mercado doméstico, que a gente está entrando na segunda quinzena, então esse é um ponto que já era esperado. Vamos observar como que a oferta se comporta, lembrando que nós estamos num momento de saída de um gado que viu um cenário muito pouco atrativo lá atrás. Então, do ponto de vista de preços, então vamos acompanhar se efetivamente a gente vai ter um volume relevante de gado a ponto de pressionar as cotações. Sazonalmente, outubro e novembro são meses de maior volume de gado. Cabe essa ressalva que a gente não está falando que a oferta vai sumir nesses próximos, ou vai se manter extremamente escassa nesses próximos meses. Mas, frente ao que viria para o coxo, na nossa visão, deve ter havido uma quebra dessa expectativa inicial de confinamento. Isso pode ajudar o mercado a trabalhar mais sustentado aí nos próximos meses. Tá? Então, essa seria a nossa leitura com a ponderação da oferta. Quando a gente fala de confinamento, sentindo a relação de troca, sentindo troca arroba engordada versus venda, né? O margem, em outras palavras, nas palavras mais corretas, a falta de margem lá atrás, a gente não está falando de um confinamento ausente, a gente está falando de volume faltando ali de uma parcela dos produtores que trabalham mais com a compra desse gado e o fechamento ali em cima de cálculos, né? Não é aquele produtor que trabalha dentro de um sistema
que precisa de liberação daquele pasto, nem um frigorífico que já tem suas parcerias, etc. Então, só para fazer essa ponderação. E aí, voltando para o dia a dia aqui que tem acontecido, os dados de exportação que saíram nessa segunda-feira vieram muito positivos. Então, na primeira semana de outubro, nós tínhamos uma média diária de 7,6 mil toneladas, abaixo da observada em outubro do ano passado. Na segunda semana, essa média diária saltou para 13,3 mil toneladas. Então, na comparação com o mesmo período do ano passado, a média diária da segunda semana foi de 34%, foi 34% maior. Quando a gente considera os 9 dias úteis decorridos aí de outubro, nós temos um aumento de 2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, a gente começou outubro com exportações abaixo em volume, agora elas já estão acima no acumulado e com uma aceleração importante na segunda semana. Quando a gente fala de preço médio, a gente segue com aquele preço médio abaixo do ano passado, o que acaba resultando em um faturamento também abaixo do mesmo período do ano passado, quando a gente consolida as 2 primeiras semanas. Tá? Então, essa seria uma ponderação sobre o escoamento no mercado internacional. Segue mais interessante do que vinha sendo observado na primeira semana. Vamos acompanhar se isso se mantém. Se se mantiver, é uma tendência aí de uma via importante de escoamento, principalmente nessa reta final do ano, e daqui a pouco a gente entra no pico de consumo no mercado doméstico. Então, na verdade, o último trimestre a gente considera que seja a época de melhor consumo, mas novembro, dezembro acabam sendo ali os períodos de maior escoamento, se a gente fugir de datas específicas, como Dia das Mães, etc. Quando a gente fala de momento de mercado, são os últimos meses do ano, com o pico de escoamento sendo ali na semana das festas. Então, acho que de ponderações a respeito do mercado, o que nós tínhamos era isso. Exportações melhoraram, consumo doméstico entrando na segunda quinzena deve ser mais calmo, de olho na oferta de boiadas, que por enquanto segue, melhorou um pouquinho nos últimos dias, a indústria conseguiu comprar um pouquinho melhor, mas não está abundante. Então, vamos acompanhando como que se comporta, na nossa visão, principalmente a oferta. Por hoje é só, um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Iberville, até uma próxima. Bom, uma última informação, nós estamos acompanhando aqui uma reunião que está acontecendo na Assembleia Legislativa lá em Rondônia sobre a possibilidade do aumento da taxação sobre a produção do Estado. Na verdade, uma reunião que acontece nesse momento na Assembleia Legislativa, reúne 30 entidades, lideranças do comércio, indústria, agricultura, que pedem o cancelamento e a revogação do projeto de aumento do ICMS lá no Estado para 21%. E o pedido de votar contra o projeto de taxação do agro. Essa reunião que acontece nesse momento com deputados estaduais, amanhã deve ter a votação. Né? Portanto, nós estamos acompanhando aqui, durante a programação do Tempo e Dinheiro, essa reunião que acontece lá na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia contra a taxação do agro e contra o aumento do ICMS no Estado para 21%. Bom, e a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Eu volto logo mais com informações a respeito do que aconteceu, o que deve ser divulgado no relatório do USDA desta tarde, com comentário do Vlamir Brandalize. A todos uma ótima tarde e até logo mais.